E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês 5 podcasts literários. Confesso para vocês que eu não era muito fã de podcast, não tinha muita paciência para ouvir, e de uns tempos para cá me acostumei a ouvir podcast dos mais variados assuntos, e é claro que eu ia acabar caindo nos podcasts literários, né? Para quem gosta de um bom livro, um podcast literário pode ser um caminho interessante para conhecer mais sobre livros e também para ouvir comentários, né? Sobre livros que a gente já leu e que gosta muito. Então agora, quando eu vou para esteira ou quando eu vou caminhar, quando eu tô dirigindo, né? Muitas vezes dirigindo, indo para a faculdade e tal, no carro eu acabo ouvindo algum podcast literário, e também tem me ajudado a passar tempo e aprender muita coisa sobre livros também. Não sei dizer quantos eu já conheci e já passei pelo menos para ouvir 1 ou 2 episódios para ver se eu gostava, né? Mas eu selecionei 5 aqui que eu gosto bastante, que eu já ouvi alguns episódios, então acho que vale a pena compartilhar com vocês. Mas antes de falar sobre os 5 podcasts, então eu peço aquele pacotão de sempre, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, assistir a mais vídeos aqui, comentar, né, aqui nesse vídeo o que você acha desse tipo de conteúdo, e também compartilhar com os amigos. Assim você ajuda a Acrópole a continuar produzindo conteúdo aqui nessa plataforma. O primeiro deles se chama O Que Ler Agora. Esse podcast ele está ligado ao jornal Plural, que é um jornal de Curitiba. O Plural é um jornal que nasceu já na era digital e tem uma conexão muito legal aí com o mundo das letras. E o Irineu Neto e o Rogério Galindo são os apresentadores. Galindo, inclusive, é tradutor, traduziu alguns livros importantes já para o português. E é um podcast que tem apoio de algumas editoras. Vou ler minha colinha aqui porque eu não decoro o nome de todas as editoras. São elas: a Aleph, a Antofágica, a Arte e Letra, a Companhia das Letras, a Fósforo, a Luna Park, a Mundaréu, a Roça Nova, a Rua do Sabão, a Tabla e a Todavia. Então são editoras importantes em várias escalas aí do mercado editorial que apoiam então esse podcast. É um podcast que começou em maio de 2021 e a última entrada dele, o que me preocupa um pouco, é setembro de 2023. Eu não sei se eles deram uma pausinha para depois voltar ou se ele foi interrompido, mas eu gosto muito das conversas. Os episódios não são longos, eles fazem resenhas de vários livros dessas editoras que apoiam o projeto. E também, muitas vezes, eles chamam algum autor convidado para falar sobre a própria obra ou sobre a obra de alguém, se esse autor, por exemplo, já é falecido. É o caso, por exemplo, de um episódio que eu gosto pra caramba, que é sobre um escritor paranaense que é desconhecido do grande público, chamado Manuel Carlos Caran. Então, no podcast dele, o filho dele, né, vem junto com o Thiago Tizot, que é o editor dos livros agora, né, da Arte e Letra, do Caran, e vão falar um pouco sobre a obra do autor. A minha segunda indicação é o podcast Literatura BR. O Literatura BR é um projeto do Nathan Matos, que começou já há muitos anos. Nathan Matos hoje, que é o fundador e também o editor da editora Moinhos, né, que vem fazendo um trabalho bem bacana no mercado editorial brasileiro, não só publicando literatura brasileira contemporânea, mas também traduzindo muita literatura, sobretudo hispano-americana, para o português, com vozes muito interessantes dessa literatura, e a gente tem a oportunidade de conhecê-las, né, traduzidas para o português. Então é um trabalho bem legal do Nathan. E o Literatura BR é um podcast que tem já quase 50 episódios. É apresentado pelo próprio Nathan Matos e pelo Ivandro Menezes. São episódios bem curtos, e o que eu gosto muito no Literatura BR é a descontração. Além de serem pessoas, são 2 ótimos leitores, 2 grandes conhecedores de literatura, eles também têm assim uma leveza na maior parte das vezes para falar de coisas que são importantes, de temas que são importantes, de temas que às vezes são bastante espinhosos, né? Então eles têm uma leveza, estão sempre rindo, estão sempre se divertindo. Então é um momento bastante agradável para você unir essa descontração para falar de coisas importantes como a literatura. E eles têm temáticas gerais assim relacionadas à literatura como temas dos episódios desse podcast. Iniciado em 2019, o Põe na Estante é a minha terceira indicação aqui. O
Põe na Estante é um podcast aliado à Rádio Guarda-Chuva e apresentado pela Gabriela Maier. Essa jornalista sempre convida 2 a 3 pessoas para participarem, para lerem o mesmo livro e depois discutirem esse livro no episódio específico do podcast. Então ela já resenhou, já debateram ali numa espécie de clube do livro, livros de várias origens diferentes, e o legal é que algumas temporadas são temáticas. Por exemplo, uma delas era a literatura japonesa, né? Conhecer o Japão pela literatura, e aprendi muita coisa ali, vi muitos autores que eu não conhecia, e também teve uma temporada sobre literatura de origem africana, do continente africano. Então tem aí vários autores de vários locais da África. Então é um podcast legal para você conhecer coisas bem diferentes, e pessoas diferentes dos mais variados segmentos aparecem lá para conversar sobre livro. O Chá das 5 com Literatura é a 4ª indicação. É um podcast que começou em 2016, então aí já faz bastante tempo que ele está no ar aí, né, nos tocadores de podcast, e tem episódios bem legais também, com resenhas de livros, indicações, debates de alguns temas que estão, né, na atualidade e tal, a partir da literatura. Então também é um podcast bem legal. São episódios um pouco maiores do que os outros, episódios de 1 hora, 1h15, até 1h30. Então são episódios mais longos. A 5ª indicação também começou lá em outubro de 2016 e tem uma pancada de episódios já no ar, que é a Rádio Companhia, que é o podcast da editora, do grupo editorial Companhia das Letras. E de todos eles é o mais robusto aqui, que a gente imagina mesmo, né, pelo investimento que o grupo Companhia tem. E dos mais variados apresentadores e temáticas e estilos, esse podcast já passou. Ele tem algumas temporadas específicas que vão discutir temas específicos, né? Tem um, por exemplo, que está sendo agora, que é sobre o PNLD. Então tem vários livros que vão sendo apresentados a partir do PNLD. Tem outra série que se chama Prata da Casa, que é apresentada pela Tami, do canal literário Literatami, que vai entrevistar, então, pratas da casa mesmo, ou seja, autores e autoras do próprio grupo Companhia. Eu descobri o podcast por causa de uma pesquisa que eu estava fazendo sobre o Paulo Henriques Brito, que é um tradutor e poeta brasileiro, e eu gosto muito do livro de tradução literária do Paulo Henriques Brito, ia dar aula sobre ele. Então eu estava buscando algumas informações e me deparei com um podcast em que eles estavam falando sobre Thomas Pynchon, né? E o Paulo Henriques Brito é o tradutor do Thomas Pynchon no Brasil. Então eu ouvi esse podcast, gostei pra caramba e passei a consumir várias coisas do Grupo Companhia. Nem todos os temas me agradam, porque ele tem muita coisa. Então muita coisa eu pulo, eu não fico vendo episódio por episódio. Aliás, nenhum desses aí eu olho episódio por episódio, ouço episódio por episódio. Eu tenho uma maneira mais caótica de beber desse conteúdo. Eu vou olhando ali as temáticas, né, e vou escolhendo a partir do meu humor, da minha vontade, né, do que eu quero naquele momento ouvir. Ouvi, assim, boa parte do catálogo de todos esses, mas eu acho que o que eu menos vi, ou ouvi aí proporcionalmente, talvez tenha sido do Grupo Companhia, porque tem muita coisa diversa. O que é bom também, né? Pode agradar a vários públicos. Faz bastante tempo que eu tenho vontade de montar um podcast da Acrópole, né? Chamar convidados e fazer exclusivamente por áudio, né? E não fazer vídeo. Claro que eu não abandonaria aqui o canal, mas isso demandaria muito mais tempo para produzir, né, os conteúdos, para produzir com qualidade. Então eu acho que ainda não é o momento, mas quem sabe, né, no futuro próximo. Você aí que acompanha o canal, você acha que seria legal a Acrópole ter um podcast literário? Como é que você vê o podcast literário da Acrópole? Com resenhas, com entrevistas, com lista de indicações, com temáticas? Qual tipo de perfil você veria para o nosso podcast? Escreve aí nos comentários. Peço para que você também escreva aqui nos comentários o que você achou dessas 5 indicações. Você já ouviu algum desses podcasts? Escreva aqui o que você achou. E se você puder indicar mais podcasts aqui nos comentários, talvez a gente faça uma parte 2 desse vídeo. E no mais, pessoal, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço
e até a próxima!